Olá, meninos, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar mais um tema da unidade 3, o tema 4, que vai falar sobre outras viagens marítimas franceses, inglesas e corsários. Vamos comigo nessa viagem? Pegue o livro de vocês, página 90. Gente, apesar da vida em alto mar, não foi aquele sonho que eles almejavam, né? As expedições marítimas, elas eram compostas de um comandantes e alguns oficiais auxiliares, como soldados religiosos, marinheiros, artesão e médicos. E o tamanho da tripulação variava de acordo com as expedições e os privilégios de cada comandante. E os recursos que até mesmo existiam, né? Condições financeiras. Por finalidade militar e conquista das Índias, esse era o principal objetivo das expedições marítimas. Até então, a expedição de Cabral ela foi organizada com cerca de 1.500 homens. E apesar dessas expedições, várias doenças atingiam a população, como a gente viu anteriormente, como o tifo, coqueluche, sarampo, escorbuto, que é aquela doença por falta de vitamina C que vai apodrecer nos dentes, né? E apesar disso, uma das grandes regiões mais temida naquela época, das grandes expedições marítimas, era o Cabo da Tormenta, né? E eles tinham medo, né, das tempestades e por conta do risco de naufrágios. A calmaria também assustava os navegantes, porque eles achavam que o perigo dessa calmaria no mar poderia se esgotar os alimentos, né, e a água que eles tinham levado para se manter. Então, isso era grandes riscos que acontecia em tudo durante as expedições marítimas. Mas o que a gente vai adentrar agora, a gente vai falar sobre a pirataria em nome da coroa. Durante esse período das expedições marinhas, né, as notícias da descoberta do caminho marítimo para as Índias e de um novo continente se espalharam rapidamente pela Europa, despertando a cobiça dos franceses e ingleses, interessados também na riqueza que essas terras poderiam oferecer. Só que aconteceu que, com o fim da Guerra dos 100 Anos, que estava acontecendo nesse período, a Inglaterra e a França também passaram a se dedicar às expansões marítimas. Os navegadores ingleses e franceses encontraram as terras do Novo Mundo, já divididas até então por Portugal e a Espanha, e conforme o Tratado de Tordesilhas. O que é isso? O que eu quero dizer aqui é que os ingleses e franceses se lançaram nas viagens também. Só que eles já encontraram, né, um novo mundo e já tinha sido dividido pelo Tratado de Tordesilhas, né, que ficava entre Portugal. E só que quando ele aconteceu esse Tratado de Tordesilhas, a Inglaterra e a França recorreram muitas vezes à pirataria para tirar proveito das riquezas extraídas na América e dos entrepostos comerciais ibéricos na Ásia e na África. Os piratas, que atualmente era a mando dos reis ingleses e franceses, recebiam uma carta de dozo, documento que certificava que eles navegavam a serviço da coroa. Por isso, esses piratas eram conhecidos como corsários. Os bens que eles roubavam eram divididos entre os corsários, os investidores, o Estado na pessoa do rei e os grandes comerciantes locais. Então, o que a gente percebe aí, né? Que começou a pirataria, começou aí Portugal, né? Já tava nas expedições marítimas, mas o que aconteceu? A Inglaterra e a França recorreram a outros recursos. O quê? A pirataria. Então, assim, eles foram seguindo também em busca de novas riquezas. Essas riquezas, o que eram? Pedras preciosas, esmeralda, ouro, prata. E
Tudo isso era produtos que almejava aos olhos. E durante todo esse período, aconteceu as inclusões francesas na América. Os franceses marcaram presença na costa brasileira. Eles exploraram o quê? O pau-brasil, que foi encontrado naquela época. E em algumas ocasiões procuraram estabelecer colônia no território. Desejando ter direitos à partilha das novas terras descobertas, a França investiu na colonização de um novo mundo. Que colonização de um novo mundo foi esse? A França Antártica, a França Equinocial e a Nova França. O que é isso, professora? Vamos lá. A França Antártica. A França Antártica, em 1555, a serviço da coroa francesa, o capitão Nicolas e os seus homens invadiram a Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro, onde construíram um forte e fundaram a França Antártica. Entretanto, em 1567, os franceses e seus aliados indígenas foram derrotados pelas forças portuguesas. Mas aí surgiu também a França Equinocial, que foi por volta de 1612, sob o comando do capitão francês Daniel. Os franceses fundaram um povoado na atual cidade de São Luís do Maranhão. Só que em 1615 foram expulsos por tropas lusas brasileiras. E aí eles fundaram a Nova França, na América do Norte, no início do século 17. Os franceses estabeleceram um povoamento bem ao norte da costa antártica. Depois avançaram para o interior, fundando a Nova França. Eles começaram a se organizar, né, durante esse período e fazer expedições, que eu coloquei aqui para vocês, deixando o local, né, de cada onde foi que cada um aconteceu, né, e deixando a data e as expedições formadas por eles, certo? Nesse mapa você consegue visualizar os franceses na América do Norte, o trajeto dos franceses, que essa parte laranjada que está aí, essa parte laranja foi a parte que eles começaram a expandir durante esse território. Durante esse período, né, dos franceses, houve também as navegações inglesas. Os ingleses também, interessados nas valiosas mercadorias ocidentais, começam a investir na busca de um novo caminho marítimo para as Índias. Quem foi? O primeiro a se lançar foi Giovanni Caboto. Tentando encontrar uma passagem para o Oriente, navegando a noroeste, o genovês chegou a uma terra nova. Depois veio William, um dos principais exploradores britânicos das terras do Atlântico Sul, comercializou produtos africanos e o pau-brasil, que até então foi o grande produto encontrado, né, naquela época. E o Francis, o corsário, saqueou toneladas de ouro e prata de navios e da América. E em 1585 tomou Santo Domingos, na América, que ele rendeu um famoso butim em ouro e prata. O que foi isso, né? Eles começaram a se espelhar no que a França estava fazendo, né? E os ingleses começaram o quê? A também querer valiosas mercadorias ocidentais. E eles foram em busca de novos caminhos marítimos, certo? E aí você consegue, eu coloquei um mapa para vocês, que se encontra no livro de vocês na página 96, esse mapa, onde você consegue ver a trajetória, né, esses traços de cada um dos viajantes, né, como o Giovanni, como o William, como o Francis, né, e é a primeira viagem que foi feita, a segunda, a terceira. Então você consegue ver nesse mapa aí a trajetória das viagens que eles fizeram, como eles navegaram, né, meninos? Para conseguir esses produtos, né, essas valiosos, como eles chamavam, esses produtos valiosos, essas mercadorias ocidentais. E aqui deu início à formação das 13 colônias inglesas.
Essa formação, né, das 13 colônias inglesas estabeleceu uma companhia comercial. Como é isso? A colônia inglesa na América do Norte teve início a partir de acordos. Então, eles começaram a fazer acordos com quem? Entre a coroa e as companhias comerciais, que foram autorizadas a conquistar terra na América e a ter o monopólio do comércio entre estas e a Europa. Durante esses acordos, né, que aconteceu, muitos trabalhadores ingleses migraram para a América do Norte na condição de servo temporário. Em geral, eram pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar a viagem. Por isso, eles aceitavam trabalhar sem remuneração e em troca do pagamento das despesas de viagem. Geralmente, gente, isso acontecia por volta de 7 anos eles trabalhando. Os servos, eles ficavam livres para trabalhar em seu próprio negócio depois de conseguir pagar as viagens, né? E durante esse período que aconteceu, a primeira iniciativa dependente da colônia foi por volta de 1620, quando os ingleses desembarcaram um navio. Quando eles desembarcaram o navio, eles ficaram conhecidos como os pais peregrinos. Nos rastros desses primeiros colônios vieram outros, como os franceses, os holandeses, os irlandeses e alemão, e formaram as 13 colônias. Então, essas 13 colônias, gente, é como se fosse os peregrinos, foram as pessoas que foram chegando, certo? Então, elas foram chegando para poder fazer o comércio, para poder acontecer um comércio. Então, aí foi formada as 13 colônias inglesas na América do Norte. Aqui, essas 13 colônias na América do Norte vão dar início à colônia do Norte e à colônia do Sul. As 13 colônias inglesas podem ser divididas em dois grupos: as colônias do Norte, do Centro e as colônias do Sul. As colônias do Norte e do Centro desenvolveram uma agricultura voltada ao comércio interno, em pequenas propriedades, geralmente com o uso de mão de obra livre. Já no Sul, o cultivo aconteceu em grandes propriedades, com o uso de mão de obra predominante escrava e a produção destinada ao mercado europeu. Conforme os ingleses invadiram o território indígena, as relações entre colono e os nativos se tornaram conflituosas. Com isso, a população indígena diminuiu e, por volta assim, diminuiu de 10 milhões para apenas 600 mil índios, indivíduos, como eles chamam. E o caráter comercial da colonização da coroa inglesa, não incentivou, não teve aquele incentivo e não procuraram evangelizar. Só que o resultado desse modelo colonial foi a formação de uma sociedade de matriz europeia com pouca discriminação do povo indígena. Não aconteceu o que realmente eles almejavam, podemos dizer assim. E aqui eu coloco para vocês esse mapa, que é o mapa das 13 colônias, que está no livro de vocês na página 94, onde você pode ver a formação, da colônia do Norte, a colônia do Centro e a colônia do Sul. Então, aí você consegue ver como é que foi se formando, foi chegando, esses, como eles chamam, os peregrinos, os países peregrinos que foram chegando. Então, aí você consegue enxergar cada um, que veio aparecendo. Só que acontece, gente, que a relação entre os indígenas e os colonos, o pessoal que foram chegando, muitas vezes não foi realmente como eles sonhavam, certo? A relação, entre os indígenas e colonos, nas 13 colônias, as relações entre colonos e indígenas foram muito mais conflituosas do que amistosas. Os ingleses invadiram
progressivamente os territórios habitados pelos indígenas, que reagiam com ataque, né? E muitas vezes até então com guerra, e causando, gente, a morte, né, de vários indígenas, de vários, né, colonos, e assim não prosperavam, não cresceu como eles imaginavam. Diferentemente do que aconteceu nas colônias espanholas. Por quê? Porque os portugueses, né, a colonização promovida pela questão do protestantismo dos ingleses não apresentou esforço, né? Eles não foram forçados, eles não acharam revoltados, né, contra a questão da evangelização. E aí não aconteceu, né, esse caráter de evangelização, e isso melhorou, né, a questão da conduta, do comportamento que acontecia entre eles. Gente, essa unidade, ela é mais para falar sobre a participação de outros povos na questão das viagens marítimas. Como foi que esses outros povos chegaram, né? Como é que eles vieram, como eles eram chamados como de peregrinos, né? Que eles fizeram, eles vieram em busca de ouro, de prata, esmeralda. Muitas vezes, né, como eles eram conhecidos como os piratas, né, como é chamado, que até muitos filmes hoje relatam muito isso, né, desses piratas que viajam em altos mares, enfrentam todos os perigos em busca de riquezas, de até então de nomes, né, de conhecer novas terras, e foi isso que aconteceu. E ele vem apresentar como foi a participação dos franceses e dos ingleses nessa formação, né, nessa participação das viagens marítimas. Gente, nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo, né, nosso próximo encontro, certo? Vocês podem acompanhar no livro de vocês, tema 4, que inicia na página 90 e vai até a página 95. Até mais!